amigos! E aí? Hoje o dia não está tão animado, né? Já disse que a prova da OAB foi complicada e estamos aqui para falar sobre isso. Vamos falar sobre a prova da OAB. Vou anotar aqui pra gente, prova OAB, o tema. E aí, gente, como que foi a experiência de vocês? Me contem. Fixar comentário. Oi, galerinha! Live de hoje especial para o pessoal que faz provas, né? Principalmente para quem fez prova da OAB ontem. Eu rezei por vocês, gente, eu juro que eu rezei. Coloquei o nominho de vocês, do meu terço. Ó, Nájila falou, oi, graças a Deus passei, mas estava muito difícil. Tá todo mundo falando isso, que estava muito difícil. Deixa eu dar oi pra vocês. Oi, Dri, oi, Mi. Oi, Rafa. Oi, Raíra. Oi, Leide. Oi, Luciano. E aí, gente, quem fez a prova? Boa noite. Isso não tem um pouquinho de maracutaia? O que, amigo? A prova, você diz? Foi uma prova feita para reprovar, né? Oi, Nequinho. Oi, Emerson. Oi, Larissa. Oi, Carol. O que vocês acharam da prova, gente? Quem fez? Quem já viu a repercussão aí? Carol tava conversando comigo lá pelo direct, né, Carol? Boa noite. Como é que foi? Ó, o Correia tá falando que foi maracutaia. Gente, foi uma prova feita para reprovar. A reprovação já é alta nas provas da OAB, né? Mas eles, dessa vez, dizem que a prova nem tava com muito perfil de FGV, de OAB. Então, para quem se preparou do jeito certo, acabou se decepcionando, porque realmente não foi o que a gente esperava, né? Vanessa, achei uma sacanagem essa prova, tô só bizu aqui, videoaula dá até desânimo de vez em quando, mas tô tirando as coisas negativas da frente. Isso aí, Halisson, vamos pensar lá na frente. Na verdade, vamos pensar um pouquinho aqui e depois eu quero que vocês saiam dessa live assim, o que passou, agora eu tenho que olhar pra frente, é isso aí, vou encarar a realidade. Eu fiz, parecia prova de outra banca, pois é, Carla, pelo que eu tô sabendo, é isso. Parecia prova de outra banca. E aí a gente vai falar sobre isso. Vivi falou que a prova foi bem confusa, boa noite, minha irmã fez e não passou. Ela disse que estava bem mais difícil, certo? Prova e gabarito tem no site da FGV, Cristiano. Dá uma olhada lá, escreve FGV no Google e aí você entra no site da própria banca. Lá vai ter a prova e o gabarito. Tá? Pelo menos o gabarito, como é que fala? O gabarito prévio, né? Ainda não vai ser o oficial. Bom, gente, então é isso, a prova da OAB. Quero que vocês me contem aí como é que foi, que vocês tirem a dúvida, porque eu vou contar um pouco da minha experiência na prova da OAB com vocês. E eu quero saber um pouco da experiência de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando que eu fico de olho aqui nos comentários de vocês, tá? E é um momento pra gente, além de conversar do que aconteceu, começar a pensar mais lá na frente, combinado? Essa luz tá ardendo no meu olho. Vamos lá. Bom, a prova tava realmente mais difícil, gabarito preliminar, isso aí. Eu falei prévio, é preliminar a palavra que eu estava buscando. O gabarito preliminar já está no site da banca FGV. Estava mais difícil, a prova com certeza estava mais difícil. Por quê? Porque foram cobrados assuntos que nunca caíram. E vocês sabem que eu aqui sempre falo do edital por ordem de prioridade. O que significa isso? É a gente pegar o edital da última prova daquela banca, seja de concurso, seja de OAB, seja de residência, Enem, enfim, qualquer prova, a gente tem essa forma de treino realmente, porque é como se a gente estivesse entrando num jogo de futebol. Quando a gente entra num jogo de futebol, o que o treinador faz? Ele analisa o adversário. Aqui o nosso adversário é a prova, né? E a gente tem que analisar essa prova, treinar em cima das provas antigas, ver como é que foi a atuação daquela banca, pra daí sim se sentir dominando aquilo de alguma forma, crescendo, avançando no acerto e na porcentagem de acerto das questões, e por conta disso conseguir avançar.
Questões são importantes, ó, a Vivi tá falando que a tendência é ficar mais difícil, concordo. Já faz tempo já que eles estão fazendo provas mais difíceis. Eu acho que foi um susto, não sei se eles pensaram sobre isso, porque a gente tá nesse momento complicado, né, de pandemia e tal. E muita gente talvez saiu de casa já com medo, já com o psicológico meio abalado. Infelizmente isso é algo que tá acontecendo com algumas pessoas por conta da doença e ainda por conta da prova, então tudo se junta ali naquele momento. Fazer provas de máscara também não é a melhor coisa do mundo. E eu acredito que a OAB, ela levou em consideração o contrário, levou em consideração talvez que as pessoas tiveram mais tempo para estudar, ou realmente foi uma prova para reprovar, foi uma prova... Enfim, tem que reclamar agora com a FGV, né? Eu estou no primeiro semestre de Direito e já vou começar a treinar porque essa prova sempre foi muito difícil. Vou deixar a live salva depois, lá no YouTube, mas vamos ficar aqui porque eu quero tirar as dúvidas de vocês, a gente vai conversando, tá? Eu deixo lá no YouTube porque... eu deixo só amanhã, tá? Amanhã de noite eu solto lá no YouTube porque lá vocês podem me acelerar, então já agilizo o tempinho de vocês, tá? Então, tiveram assuntos que nunca caíram, isso foi um susto, e tiveram assuntos que a tendência era cair, como o pacote anticrime, a parte de ética lá, das atualizações, que todo mundo tava esperando que caísse, próprio controle de constitucionalidade, que é um assunto assim, que toda prova da OAB tem, não caiu ou caiu muito pouco, e isso assustou a maioria das pessoas, os professores. Foi uma prova fora do padrão, eu acho que dá pra gente falar sobre isso. Foi uma prova que foi feita pra reprovar. Porque assim, 50%, né? 40 questões. É uma prova pra acertar menos do que isso, foi uma prova pesada realmente, tá? O pessoal falando que já tá no segundo semestre, já tá se preparando. Ó, vai com calma aí, não sei se é a melhor opção. Eu tentei me preparar um pouco antes do sétimo semestre, assim, e fiquei meio doida. Então, vai com calma aí, vai fazendo a faculdade direitinho que vai dar tudo certo. Oi, Prof. Gerson. Bom, gente, a prova estava realmente fora do padrão. E muita gente tem me perguntado, e agora, Mari, não é pra estudar mais por questões? Será que ainda funciona estudar pra OAB por questões? Eu acho que vocês estão indo para o foco errado. As questões, quando a gente analisa as questões, a gente espera da prova alguma coisa, porque é comum que a banca tenha os seus queridinhos, né? Os assuntos que a OAB, que a FGV sempre cobra. Toda a prova tá lá, de alguma outra forma talvez, mas tá lá aquela questão, principalmente a FGV, a OAB, que tem muitas provas antigas pra gente. Gente, estou aqui. Vocês estão por aí também? Voltou, amor? Gente, estamos de volta, tá sempre acontecendo isso. Eu abro uma live, dá os primeiros 10 minutos da live e trava, não sei porquê. Boa noite, Arthur. Estamos falando de OAB, pelo menos dessa vez não desliguei e a gente voltou. Bom, e essa prova realmente estava complicada, não foi o comum da OAB. Disseram também que, acho que a Vivi falou aí, acho que voltou agora, Leide. Ela travou, ela tá com esse problema, não sei o que tá acontecendo. Dá 10 minutos de live e trava, mas depois volta. Parece pra mim assim que tá reconectando, que a coisa tá baixa, alguma coisa assim, que a internet tá baixa. Sobre a anulação de questões, como a gente estava falando, né? Tem o gabarito preliminar e a gente espera o gabarito oficial depois dos recursos e tal. A OAB não costuma, a FGV não costuma anular questões, então não é algo que a gente pode super esperar, só que por ter sido uma prova atípica, e eu já ouvi dizer que as questões estavam meio confusas, talvez tenha mais anulações do que o normal. Então quem tá assim bem próximo, torce aí que vai dar tudo certo, tá? A prova já tá lá no site da FGV, eu acho. Esther, acredito que tá lá. Ó, o José falou que ficou com 37 e você já tava na época de fazer, José? Vamos esperar, às vezes anula 3 questões aí que você errou e vai dar tudo certo. Tem que aprofundar nas questões e não focar apenas nos comentários. Pois é. O que acontece? As questões, elas são importantes para nos guiar. Eu já contei aqui várias vezes sobre a minha experiência na prova da OAB. O que aconteceu?
eu comprei um cursinho e eu comecei a assistir as aulas. Eu fiz as minhas contas de planejamento e eu percebi que para eu assistir todas as aulas do cursinho, aquelas bilhões de horas de aula do cursinho, até a prova da OAB, eu tinha que só assistir aula. Então eu assisti a aula uma em cima da outra, não sabia estudar naquela época, não fiz nenhuma questão. Umas 2 semanas antes da prova eu comecei a fazer questão e fiquei assustada porque, pasmem, eu não estava acertando quase nada. Fiquei muito chateada, porque eu tinha muito tempo de estudo mesmo, eu fazia 10 horas de aula por dia e na hora de fazer questões eu não acertei. Então o tamanho do meu esforço não foi proporcional ao meu resultado. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas por quê? Onde foi que eu errei? Foi ali que eu aprendi a estudar de verdade. Porque quando a gente está estudando para uma prova, toda a teoria, aquela grande teoria que geralmente os editais são pesados, são grandes, essa teoria, ela é muito abstrata, e ainda mais se você, diante daquela quantidade gigantesca, fica tentando reter todo aquele conteúdo sem entender como aquilo é cobrado, como aquilo se dá na prática, e aí às vezes a prática é a própria aplicação da questão. A questão traz ali uma situação, problema, que você começa, por meio das questões, a entender o que a lei quer dizer em cima daquela questão, e aí eu digo que a gente consegue concretizar a teoria. Então a teoria é muito abstrata e somente as questões vão poder concretizar a teoria. E eu sei que existe um método de estudo que eu super amo, tanto para concurso quanto para OAB, que é um estudo em cima das questões. E aí vem essa prova e traz assuntos que nunca foram cobrados, ou seja, quem estudou muito em cima das questões talvez não foi tão bem. Eu quero saber como que vocês estudaram. Foi em cima das questões? Fiquei 38 no período. Vai dar tudo certo, gente. Fiz 40, mas passei uma errada pro gabarito. Ô, Bibi, desculpa aí. É que é triste, né? Mas vai dar tudo certo, gente. Eu acho que vai anular, 1 ou 2 pelo menos vai anular, tá? Questões fizeram a diferença na minha aprovação no AB? Não. Então, exatamente. Não é que as questões não fazem diferença. É que tem gente que tá focando no problema. Nossa, eu estudei por questões, que era o indicado, que sempre foi o indicado, e é o certo, porque a gente precisa concretizar a teoria. Quando eu estudava só por aula, assistia teoria em cima de teoria, aquele monte de coisa, ficou humanamente impossível eu reter todo aquele conteúdo. Quando a gente estuda por questões, além da gente se envolver com o conteúdo, entender como é cobrado, como é que é a aplicação, a gente concretiza a teoria. Então, o que era teoria passa a ter um entendimento diferente na nossa cabeça. E por isso as questões são tão importantes. As questões também são importantes para que a gente faça, a gente treine algo que a probabilidade de cair na prova é grande. Porque, como eu havia falado, de fato, as provas de concurso, as bancas repetem muitas questões. Mas houve uma diferença, saiu do padrão, é isso, vamos lidar com a realidade, vamos esperar, talvez vai anular umas 2, 3 questões aí, vamos torcer por isso. E agora eu quero falar, Bibi, eu sei, complicado, cursinho em questões comentadas pelos professores, no entanto fiz poucas questões por conta própria. Então eu quero dizer pra vocês, a Bibi falou, estudei por questões, lei seca, e nessa última semana assisti a revisão turbo do SESC. Então, eu acho que o foco dessa prova, como todas as outras provas, foi a lei seca. Foi a lei. A lei responderia as questões que não estavam sendo esperadas, mas que sempre estiveram na lei. Então, muito cuidado quando estudar por questões. A lei, ela é a base de tudo. A lei é o essencial. A gente está falando de uma prova para advogado. A única coisa que eles querem saber é se você sabe aplicar a lei. Então, eu pelo menos, eu não sei se vocês durante a faculdade tiveram um contato péssimo com a lei, mas péssimo mesmo. Eu não tinha muitos professores que me incentivavam a ler a lei. Isso é ridículo, né? Mas infelizmente, durante a faculdade, eu não li a lei como eu passei a ler depois que eu comecei a estudar para concurso. Então, gente, a lei seca, a Bibi falou da lei seca aqui, a lei seca fez toda a diferença, tá? Para quem focou na lei, pro pessoal que tá conversando comigo lá no direct, quem focou na lei conseguiu fazer a necessidade de pontos
a quantidade de pontos necessárias. Essa revisão turbo do CEIS que foi monstruosa, a grande responsável por eu ter gabaritado ética. Eu acho que tem dois tipos de pessoas, as pessoas que ficam ansiosas com essas revisões turbo, que sou eu, e as pessoas que acabam engrenando por conta dessas revisões. Gente, e assim, lei mais questões igual a 50 pontos, é o que a Aline falou, gente, a lei, eu sempre falo isso pra vocês, o essencial para concursos e para a OAB é lei e questões. Eu nunca falo, estuda só por questões. Coloca as questões como algo importante na sua vida, mas eu sempre, quando eu coloco o roteiro de estudos, a lei, ela tá permeando o tempo inteiro. Tipo assim, você tá fazendo questões, a lei tá aberta. Você tá estudando a teoria, a lei tá aberta. Você tá fazendo seu resumo, a lei tá aberta. A lei não pode deixar de te acompanhar durante todo o seu processo de estudos. Você tá revisando, que você revise pela lei, e aí entra as leis em lacunas, que eu tanto falo pra vocês, que é a melhor forma de estudar a lei. Porque vocês entenderam, lei seca é importante. Na OAB, ela responde 90% fácil das questões, tá? É a lei, é a letra de lei, não tem muito o que procurar, não tem muita teoria. É aquilo que tá estável, tá? É por isso que eles cobram a lei, porque a lei está estável. Se eles cobrassem doutrina, teoria, jurisprudência, acabaria tendo muito mais recursos e aí orçamentariamente é ruim para eles, por isso que eles cobram a lei, porque a lei está estável, a lei é aquilo e se tá aquilo na questão, tá aquilo na lei, não tem conversa, por isso que orçamentariamente é muito melhor cobrar a lei, além do que a gente vai aplicar a lei. Mari, como você faz para absorver a lei seca? Bom, a lei, eu faço as leis em lacunas. O que são as leis em lacunas? Pega a lei no site do Planalto, que é o site do pessoal lá do Congresso, quem faz a lei, e leva ela para um Word. Lá no Word, você vai ler a lei, dá umas marcadas e começa a fazer questões. À medida que você está fazendo questões, lendo a teoria, enfim, você está marcando na lei quais são os artigos, os incisos, as alíneas, tudo o que caiu. Então eu marco lá, isso caiu uma vez. Vi de novo em outras questões. O artigo 5º, inciso 7º caiu de novo. Eu marco, caiu de novo. E aí eu vou marcando. Além disso, dentro das questões, vocês devem ter percebido que o enunciado da alternativa, né, a alternativa, ela vai trazer ali talvez uma pequena palavra que é sempre trocada. Tá lá na questão, essa palavra, vamos dizer que é aquela do anonimato, lá do artigo 5º, que o final é anonimato. Sigilo da fonte sendo vedado anonimato. E aí eles pegam esse anonimato e eles vivem trocando essa palavra. E aí o que eu faço? Eu marco essa palavra que está sempre sendo trocada nas questões de concurso, porque daí elas viram lacunas. Por isso, leis em lacunas. O que acontece com essas leis em lacunas depois? Além de eu ter a ordem de prioridade dos assuntos que são mais médio e menos cobrados, eu marco de vermelho, amarelo e verde, respectivamente, para conseguir fazer uma revisão mais dinâmica. Então, tanto o meu estudo, no momento ali dos meus estudos, eu tô produzindo as leis em lacunas, colocando lacuna nas palavras que são trocadas nas questões e marcando quais são os artigos que caíram, quantas vezes eles caíram, porque daí eu consigo organizar e fazer as leis em lacunas com esses recursos das cores, porque, por exemplo, eu tô sábado, véspera da OAB, o que eu faço agora? Como é que eu vou estudar sabendo que eu tô indo pro lugar certo? Estudando os artigos marcados de vermelho, tá? Eu estudo só o que é realmente essencial. E também para revisar com as lacunas, vira tipo uma palavra cruzada, porque é diferente você revisar a lei lendo a lei, porque a lei é muito chata, né? A lei não é nada dinâmica, mas não tem história, não tem nada. Ela é muito chata, os termos são chatos. E quando você lê esperando que vai ter uma lacuna ali para você preencher, acontece que você tem que estar prestando atenção no que você tá lendo. E aí vira tipo palavras cruzadas, sabe? É bem mais legal de estudar. Beleza, gente? É assim que eu estudo a lei seca. Agora eu quero falar com quem não passou, pra acalmar o coração. Primeiro a gente tem que viver esse luto mesmo. Eu sei o que é se esforçar, se dedicar pra alguma coisa e não conseguir, não obter o resultado esperado. A gente precisa ficar triste, a gente precisa viver esse luto nesses primeiros dias, tá?
descansa aí umas 2 semanas, sem nem pensar na OAB, dá um tempinho, porque a sua mente precisa de um tempinho, vai fazer coisas que você gosta, vai relaxar um pouco, esquece que a OAB existiu. Só que depois dessas 2 semanas, existe vida, né? Existe vida, existe uma outra prova da OAB, a gente precisa saber lidar com os fracassos, é o que eu falei hoje sobre o negócio da mentalidade, principalmente nessa prova que a gente fala que foi feita para reprovar, gente. Essa prova não define quem você é, essa prova não define a sua competência, nunca definiu, prova nenhuma nunca definiu. Existe o tempo de todo mundo, eu acredito muito nisso, e a gente precisa respeitar esse tempo com paciência e que a gente entenda qual é a mentalidade que a gente está colocando em cima desse fato. O fato é, não passei, né? Vamos rezar para as anulações, mas o fato é, não passei. Diante dessa realidade, não passei, o que eu posso pensar agora? E aí, no livro da Carol, não vou lembrar o sobrenome dela, não sei nem falar o sobrenome dela, mas o livro que chama Mindset, ela fala que a gente tem 2 mentalidades, ou uma mentalidade fixa, ou a gente tem uma mentalidade de evolução. A fixa é aquela que vai pegar esse fracasso, essa reprovação, e vai falar, eu não sirvo para isso. Eu não vou dar certo em nenhuma prova da OAB. E martela isso na sua cabeça pro resto das provas da OAB que você faça. E aí, realmente, se você perdeu aqui, você não vai ganhar no fazer, gente. Não adianta. Primeiro a gente ganha aqui. Então, cuida dessa mentinha de vocês. Não foi agora, não foi o momento, eu vou viver esse luto, mas a minha mentalidade é de evolução. A minha mentalidade não é fixa no fracasso, porque você sabe que aquela pessoa maravilhosa que chegou onde você queria, ela passou por muitos fracassos até chegar lá. Então, a nossa mentalidade de evolução é aquela que tá pensando, tá? Eu vou, depois que passar umas 2 semanas de descanso, eu vou pegar essa prova, eu vou analisar o que eu errei, eu vou sentir realmente o que tá faltando dentro da minha preparação. Faltou lei seca? Faltou fazer mais questões? O que tá faltando? Faltou psicológico? Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem que estar preparado psicologicamente. Qual o melhor VAD? Tanto faz, Fábio. Na verdade, o melhor mesmo é ler no site do Planalto. Tá lá de graça, sem ter aquele trambolho daquele VAD. Depois, para a prova de segunda fase, quero falar sobre isso. Na minha prova de segunda fase, eu estudei bem mal para a prova de primeira fase, mas eu passei raspando. Eu fiz umas 41 questões, porque nos últimos dias eu comecei a fazer questões, então até que deu para acertar as 40. Não foi uma prova como essa. E aí, pra prova de segunda fase, eu já tinha entendido que eu tinha que treinar, eu tinha que parar de ficar só na teoria e começar a treinar. E fiz muitas provas, eu fiz muitos simulados pra quem passou pra segunda fase, gente, pra quem passou. Eu fiz muitos simulados na prova da OAB, tá? De segunda fase. Eu escrevia muito, eu respondia muitas questões, eu fazia muitas peças. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava treinar, eu entendi que eu precisava simular aquele dia, tá? E eu aprendi que essa era a melhor forma, eu concretizava a teoria à medida que eu lia uma pergunta ali e respondia ela como se eu estivesse no dia da prova, tá? Se eu sou advogada, não advogo, tenho só a carteira, tá? E seguindo... Mari, com 39 pontos, você acha loucura contar com anulação de estudar para a segunda fase? Então, eles não costumam anular, mas eu acho que vai anular porque tiveram algumas questões confusas. Então, o povo vai cair em cima, talvez uma questão vá. Eu acho que vai umas 2, 3, tá? Mas respira, calma o coração, reza bastante, pede para o Papai do Céu ajudar, vai dar tudo certo. E seguindo, o que eu tava falando pra vocês, pro pessoal que já tá pensando em segunda fase. Na minha segunda fase, então, eu treinei muito, eu escrevi muito, eu assisti as aulas, tudo, mas foi tipo assim, nos primeiros dias só que depois eu treinava muito, muito, muito. E isso foi essencial para o meu momento de fazer prova. Só que esse treinar me fez eu me sentir muito preparada. Eu vou contar a verdade pra vocês. Eu tava me sentindo preparada pra aquela prova. Só que o cagaço da prova da primeira fase, ele ficava martelando na minha cabeça. E eu não sabia se todo aquele esforço que eu tinha feito novamente, só que agora de outra forma, e que eu não sabia exatamente se era a forma certa,
me fez duvidar da minha capacidade. Então, quando eu sentei para fazer a prova da OAB, eu desliguei, assim, parecia que eu não tava dentro de mim. Vocês já passaram por isso? Tipo assim, eu não estava aqui, parecia que eu não estava dentro de mim, deu um branco real. Eu lembro que eu rasurei todo o início da segunda fase, porque eu estava muito nervosa. Só que daí o que eu fiz? Eu parei, respirei, fui pro banheiro, dei uma rezada, abaixei a cabeça para o sangue voltar pra cabeça. E quando eu voltei, eu falei, não, eu já tô aqui, agora eu vou fazer essa prova acontecer. E comecei a escrever, eu fui bem na prova, eu tirei 8 e alguma coisa. Então, eu fui bem, né? Eu errei uma coisinha ou outra, eu deixei de colocar alguns artigos da peça e algumas poucas coisas das questões, eu gabaritei umas 2 ou 3 questões. Então, comprovando que o treino em si, principalmente na verdade, na primeira e na segunda fase, o treino das questões é o que faz a diferença. Aliás, para quem ainda não escolheu, né, a maioria acho que já escolheu, mas para quem ainda não escolheu a segunda fase da OAB, quem pensa em prestar concurso, administrativo e constitucional são muito bons, tá? Eu fiz a provinha administrativo, não me arrependo nem um pouquinho. Fiz administrativo, Bibi, estão perguntando. O José falou, eu estava assim nessa prova, Mari. Então, José, tenho certeza que não faltou conteúdo para você. Talvez o que tenha faltado é essa mente forte, essa mente pronta para enfrentar as intempéries de uma prova, de um dia de prova, que é normal a gente estar nervoso. Coisas vão acontecer, você vai esquecer sua caneta, o trânsito, enfim, tudo ali, todo o ambiente, principalmente agora em pandemia, ele te coloca já nervoso. Então você precisa estar mais do que preparado, tá? E só um PS... Nossa, eu queria fazer um PS, eu esqueci do PS, eu pensei aqui no meio. O José falou que parecia que não estava em mim. Então, é uma boa ideia pra você, só que é uma coisa que você precisa treinar durante o processo de estudos pra na hora de chegar na prova você saber o que fazer. Tenta descobrir qual é a forma, ancora em você uma forma de se acalmar. Pode ser talvez respirando 3 vezes bem fundo, talvez fazendo algum tipo de pose com seu corpo. Ancora algo que te fortaleça, algo que te lembra que você é capaz, tá? A gente tem que sempre ter essas ferramentas mesmo na hora da prova, sabe? Principalmente depois que passou já por um fracasso. A gente precisa conhecer as nossas forças, a gente precisa se levantar de todos os fracassos que ainda virão. Esse talvez seja só um dos fracassos, não só na prova da OAB, mas na vida aí. A gente tem muita dificuldade de lidar com fracasso, eu sei como é que é isso, a gente não foi preparado. Nós somos uma geração bem Nutelinha, a verdade é essa. A gente não tá preparado para lidar com o fracasso, a gente não sabe entender o que o não significa e a gente tem muita dificuldade de se levantar. Mas nossa única opção é se levantar. Coloca isso na cabeça. A única opção é vou descansar, tá? Sofre hoje e amanhã só no máximo. Mas a realidade se encara. Quando que sai o gabarito oficial? Vai demorar um pouco ainda, né? Mas descansa essas 2 próximas semanas, não pensa na OAB e depois quando vou entender onde eu errei, refaça a prova, tá? Pra você pegar as questões que você errou. Quando você erra uma questão na prova, o ideal é fazer isso agora, mas eu deixar vocês para daqui 2 semanas. Quando você erra uma questão na prova, acaba que você corrige e por você ter pensado muito lá na hora da prova, você desenvolveu uma relação, um vínculo emocional com aquela questão. Então a chance de você nunca mais errar o que você errou nessa prova é muito grande. Por isso é muito bom corrigir a prova, até para enxergar quais são os erros de vocês, tá? De verdade, dificuldade em se colocar em uma posição desconfortável, em ser vulnerável. Exatamente, a gente tem muito isso. Mari, você acha que é possível estudar por conta própria para a primeira fase? Com certeza, Carol. Com toda certeza, de verdade. Questões e lei seca, perder o medo da lei. Depois dá uma olhada lá nas leis em lacunas, que eu falo pra vocês, porque elas facilitam muito a vida. Elas vão mudar a sua relação com a lei. Eu sei que hoje a lei ela é esquisita, ela tem aquela linguagem péssima,
a formatação dela é estranha. Quando a gente começa a se envolver com a lei por meio das leis em lacunas, porque vira tipo uma palavra cruzada, é muito legal. Então vale a pena estudar de forma autodidata, é até mais rápido, tá? Eu acho que super vale. Bom, a minha experiência, então, eu já contei pra vocês. Na primeira fase não foi muito boa, mas deu tudo certo. Na segunda fase começou ruim, mas eu consegui pegar o controle na minha mão e fazer uma boa prova. Fiz muitos simulados, essa é a minha maior dica. Gosto da opção do cursinho para a segunda fase, porque querendo ou não, um único professor te dando ali uma receita do bolo de como escrever a peça. Eu, por exemplo, não tive prática jurídica na minha faculdade, sei que isso acontece com a grande maioria das pessoas. Então, o professor colocando ali certinho como que eu tinha que começar a peça, fazendo receitinha de bolo mesmo, facilitou muito a minha vida. E acredito que facilita de todo mundo, mas com certeza não é imprescindível. Existem livros que ajudam também e que a gente pode aprender a estrutura sozinho por meio de livros, tá? Mas nada é imprescindível nessa vida. Nunca se esqueçam disso. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa para falar? Eu só quero que vocês não se definam por essa prova, não é falta de competência, a prova realmente tava para reprovar, tava difícil. Quem passou, parabéns, aproveita esse momento, vai comemorar mesmo, ainda mais no tempo que a gente tá, então comemora aí com a família de vocês, por FaceTime, do jeito que dá. E é isso, gente, vamos encarar a realidade da vida, o que tiver que ser feito será feito. Parabéns para quem passou, isso aí. Parabéns pelo esforço de quem também não passou, mas que já tá querendo outra, já tá pronto para outra. Vai dar tudo certo, tá? Isso aí. Beleza, gente? Essa foi a live. Já vou deixar até o tema da próxima live escrito para vocês para marcar a contagem regressiva, porque a gente tá sem contagem regressiva ultimamente, né? Que bom que vocês gostaram. Então, eu vou deixar lá nos stories da contagem regressiva com o tema da próxima aula, da próxima live. Eu vou falar segunda-feira que vem sobre como estudar qualquer coisa. Para você que estuda qualquer coisa, quer pegar um livro e conseguir estudar e tem dúvida, a gente vai falar sobre isso na próxima segunda, às 7h07, nosso encontro de sempre. Beijo pra vocês, uma ótima semana. Acalmem o coração, aproveita para dormir, para descansar. Quem fez prova ontem, tá? Que bom, Carol, que bom que acalmou seu coração. Fico feliz em saber. Tá? E a gente vai conversando lá pelo direct, pelos stories, vai dar tudo certo. Podem confiar que vai dar tudo certo. As coisas na vida têm tudo um porquê. A gente precisa acreditar nisso porque a outra opção é muito ruim, tá? Beijo pra vocês, acreditem e até a próxima.